Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao AmorCast. Se eu não me engano, esse é o 13º episódio. E, gente, assim, essa poltrona tá ficando cada vez mais quente. Pra quem já assistiu os últimos episódios do AmorCast, pra quem não me conhece, meu nome é Samantha Camargo, né? Tem uma metodologia aí que vem ajudando o mercado desde 2016, que é o amor corporativo, amor em corpo ativo, que fazem as corporações acontecerem. E eu tenho convidado algumas pessoas já faz mais ou menos uns 2 anos para essa aventura aqui de conteúdos. E essas cadeiras estão ficando cada vez mais quentes, cada vez melhores. O estúdio é incrível, depois pesquisem. Se vocês quiserem dicas, eu posso passar, porque o amor é para favorecer o todo. E você, como convidado para assistir esse episódio, eu trago aqui hoje um cara, super diferenciado, assim, sabe? Ele é uma pessoa que eu conheço faz pouco tempo, pessoalmente, mas que eu conheço das redes sociais, de acompanhar conteúdo, de assistir eventos já faz um tempo. Então, tô super lisonjeada em receber ele aqui nessa poltrona para conversar, ter um papo gostoso com a gente hoje. E ele vai falar sobre empreendedorismo. Ele vai falar sobre RH e ele vai contar a história dele. A história dele realmente é de causar arrepios. Então fiquem ligados, se vocês gostarem, já compartilha com todo mundo, se inscreva no canal, tudo isso que a gente sabe, né, gente? Para o YouTube entender que isso daqui é super relevante. Então seja muito bem-vindo e muito obrigado, Fred Lacerda. Imagina, prazer estar aqui. Régua super alta que você já botou, né? Da história incrível, mas enfim, muito, muito gostoso estar aqui. Quero agradecer pelo convite. Né, você mesma falou que a gente não se conhece há tanto tempo, mas eu sou já um super fã, né, da Samantha Camargo, Obrigada. Da marca Amor Corporativo, né, do trabalho que você está fazendo e acho que do propósito que existe por trás, né, de trabalhar esse conceito de amor e, enfim, de cuidado, né? A gente teve juntos aí já falando em evento e falando sobre o que é amor, né, no trabalho, o que é amor do ponto de vista, né, de gestão de pessoas, e acho que tem tudo a ver com, né, com o que a gente está precisando nas organizações. Enfim, então vai ser muito legal participar e bater esse papo aqui. Maravilhoso. O Fred está pronto para as perguntas? Bora, vamos lá. E, gente, o Fred, ele é cofundador da Pin People e CEO de lá também, né? A empresa tem um pouco mais de 10 anos, na marca dos 10 anos. Tá próxima de completar 10 anos, né? Como empresa. E 5 anos, mais ou menos, fazendo o que a gente faz, né? Então, tem essas 2 datas de aniversário que a gente brinca. Gente, celebrar aniversário 2 vezes é incrível, né, Fred? São 2 comemorações. E, Fred, conta pra gente, assim, porque eu sei que você tem algumas posições, né? Você é o cofundador, você é CEO dessa empresa e você também é diretor executivo da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Então, conta pra gente quem que é Fred, porque, gente, conhecer as pessoas é mais importante do que tudo. É a primeira coisa, né? Não é saber o que você faz, é muito mais entender quem você é, qual que é a sua trajetória. Eu acho que é isso que inspira e que conecta pessoas. Então, conta pra gente como que você chegou até Pin People, por que Pin People, qual que é a história do Fred atrás desses bastidores aí, desse contexto. Legal, essa história é longa, tá? Mas eu vou tentar fazer aí te dar uma resposta mais curtinha e a gente vai desenvolvendo em cima dela. Sim. Então, assim, o Fred... né, na pessoa física, que se mistura muito com a pessoa, né, profissional, digamos assim, porque, né, principalmente pela minha jornada empreendedora, então acho que não tem muito como separar, né? Sim. E mesmo que não seja empreendedor, cada vez mais, né, as coisas estão separadas e a vida é uma só, né? Com certeza. Mas enfim, o Fred, ele começou profissionalmente numa coisa que não tem nada a ver com RH, que não tem nada a ver com o mundo corporativo. Então, o Fred originalmente era nadador profissional, era atleta. Acho que a partir dos meus 11 anos, mais ou menos, eu comecei a competir profissionalmente em natação. E essa ia ser minha vida, né? Essa ia ser minha jornada. Acho que tem tudo a ver com amor, né? Porque a vida de um atleta é muito dura, então muitas concessões feitas, né, ao longo de toda a minha adolescência, né, de não sair, não fazer absolutamente nada além de treinar, não beber, não fazer nada, não namorar. Namorar dava, mas assim... Limitado. E eu parei de nadar com 17 anos, né, mas depois aí de uma jornada bem puxada,
Mas eu amava perdidamente, né, a minha vida e o que eu fazia como atleta. E isso formou o Fred, né? Eu parei de nadar, antes de falar um pouquinho, né, sobre o que eu tirei dessa experiência. Eu parei de nadar, olha que coisa engraçada, por conta do coração. Então, Mas assim, tão novinho, o que o aconteceu amor, com o seu né, coração? me ajudava a ter assim, o fôlego e a vontade de lidar com a vida de atleta profissional. Mas foi, né, talvez o órgão do corpo né, que a gente associa ao amor foi o que me tirou da natação. Então eu tive um problema, né, no coração, fiz uma cirurgia, tô 100% curado, mas isso acabou me afastando do esporte por um tempo e aí você vira a chave, né? Então eu virei a chave para o trabalho. Isso me fez começar a trabalhar muito cedo, né? Então, com 17 anos, muito cedo, enfim. Muita gente começa ainda mais cedo, mas com 17 anos eu já estava trabalhando no mercado profissional antes de me formar na faculdade, basicamente porque eu precisava colocar minha atenção em alguma coisa. Né? Você se formou em quê? Eu sou publicitário de formação, nunca atuei em publicidade, né? E acabei, né, entrando mais no mundo de administração. Então, e tenho uma cabeça totalmente de engenheiro. Todo mundo que me conhece pergunta, você é engenheiro? Não, não sou engenheiro, sou publicitário. Mas é engraçado que eu consigo lidar bem com os dois lados do cérebro, né? Eu sou super analítico e bem pragmático, mas ao mesmo tempo criativo. Eu gosto de escrever, enfim, tem um pouco desses dois lados. E, enfim, então a minha jornada começa no esporte, ela migra rapidamente para o mundo corporativo. Né, dando um fast forward nessa história, eu caio em consultoria, mercado de consultoria. Então eu trabalhei em consultoria já no RH. Então eu fui por alguns anos, né, de uma consultoria global, fazia projetos na área de estratégia com foco em recursos humanos. E muito, assim, grandes empresas fazendo transformação de RH, fazendo fusões e aquisições entre empresas. Então, tive uma carreira rapidamente também internacional. Então, tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Então, foi uma coisa super legal e muito novo ainda, né? E com 24 anos, eu pedi demissão. Estava crescendo super, né, na carreira profissional. E pedi demissão e joguei para o ar, né, a carreira ali corporativa. Não cheguei a ter burnout, não cheguei nesse ponto. Mas eu não estava mais conectado, né, com o significado do que eu estava fazendo. Então, a empresa em que eu trabalhei é maravilhosa. As minhas lideranças são maravilhosas, né, as que eu tive. Mas eu não estava encontrando mais significado no trabalho. E, enfim, em colocar todas as horas que a gente sabe que em consultoria a gente coloca no trabalho. E aí foi quando começou a minha jornada empreendedora. Então, quando eu pedi demissão, né, nessa consultoria, eu tinha 24 anos. Bem novinho. Eu ia fazer 25 naquele ano, super novo. E eu, assim, basicamente por conta das conexões que eu construí ali na minha vida, eu acabei me conectando com pessoas que tinham um histórico de empreendedorismo já, né, super grande, enfim, eram empreendedores já experientes e precisavam de alguém com o meu perfil, que era o perfil de uma pessoa não engenheira, apesar da minha cabeça de engenheiro, mas esses meus sócios eram todos engenheiros de computação. E eu era um publicitário com experiência em consultoria, né, com experiência em negócio, e precisavam de uma pessoa com energia, de alguém de 24 para 25 anos, que vinha do mercado de consultoria, né, muito acelerado, para construir o que veio a se tornar a primeira aceleradora de startups do Brasil. E aí, dando um salto de 5 anos para frente, eu acabei me tornando sócio de mais de 40 empresas digitais como investidor. Então, startups, enfim, empresas de tecnologia. Nesse meio tempo, né, também surgiu o Fred acadêmico, digamos assim. Eu fiz o meu mestrado em administração e comecei a dar aula. Então, hoje eu sou professor de MBA, né, em algumas cadeiras, mas principalmente com foco em RH, com foco em transformação digital do RH, People Analytics, né, Employee Experience, que é o que eu faço, né, na Pin People. E também aconteceu uma coisa que foi importante para o Fred da Pin People, que também faz parte da história da Pin People e que tem a ver com amor, que foi o meu casamento. Então eu casei nesse período aí
que eu estava na aceleradora. E por que isso tem a ver com a Pin People? Porque quem fundou a Pin People foi minha esposa. Uau, eu não sabia! Caramba! Nem todo mundo conhece essa história, mas quem fundou a Pin People foi... Agora todo mundo vai conhecer, agora todo mundo sabe. Exato. Mas assim, é a minha sócia, a Isabela, que efetivamente fundou a Pin People. E eu, desde o início da Pin People, né, assim, a Pin People ela nasceu com um propósito de felicidade no trabalho. Tá. Mas como uma empresa que tinha como objetivo ajudar as organizações a recrutar melhor. Então, a Bela vem de uma experiência profissional que nasce, né, que começa no RH. Depois ela trabalhou por muito tempo também com empreendedorismo na Endeavor. E saiu de lá querendo juntar a experiência de empreendedorismo com o RH. Que legal. Com aquela provocação de que, poxa, a maior parte das pessoas que eu conheço não está feliz no trabalho. Isso era 2014, 2015. O cenário não mudou. Né? Exatamente, o cenário não mudou, mas melhorou um pouco, né? Sim. Porque, por dois motivos. Primeiro porque hoje, né, já se fala mais sobre o tema de felicidade. Sim. Em 2014, 2015, que é felicidade no trabalho, né? Exato. E segundo porque existe a Pin People. Por isso que o cenário mudou. Gostei disso. Né? Mas Fantástico. enfim, ela criou a Pin People, né? A ideia da Pin People veio justamente por conta da experiência que ela teve no RH, vendo que era uma área que estava muito defasada, que estava muito, né, enfim, que tinha muito a evoluir quando a gente falava de tecnologia de dados. Então, a possibilidade da gente efetivamente construir mais inovação na área de recursos humanos. E assim, é a área que cuida das pessoas, do coração das organizações. Exato. Certo? É onde está o amor, né? É no RH. E a gente entendeu ali atrás, né, que valia muito a pena investir nisso, né? Investir mesmo que fosse um desafio grande. Enfim, porque é uma área complexa, desafiadora, uma área que tem pouco orçamento, uma área que tem desafios, né, para qualquer pessoa que decide trabalhar nessa área. Sim. E, enfim, aí surgiu a Pin People. A Pin People surgiu inicialmente como empresa de recrutamento e seleção. Tá. E em 2019 a gente pivotou a empresa, né? Eu me juntei a ela mais ou menos uns 6 meses, 1 ano depois dela começar, apesar de eu estar desde o início ajudando. Então, o primeiro escritório dela foi o meu escritório. Tá. Né? O primeiro CTO, o primeiro chefe de tecnologia da empresa foi o meu CTO da minha primeira empresa. Então, eu fiz o primeiro site dela. Então, aquilo. Vocês se conheceram nesse meio, então, no meio corporativo? A gente se conheceu de férias na praia. Não acredito. Gente, vocês veem como o amor não acontece por acaso, né? Eles já estavam super conectados de alguma maneira. Que coincidência. A gente se conheceu na praia, exatamente. Mas, enfim, aí a gente casou e nesse mesmo ano do casamento, né, no ano seguinte, começou a Pin People, que foi a nossa primeira filha. Desde então, Pin People cresceu. Sim. Fora da Pin People, nasceram 2 meninos. Então, eu sou, né, voltando a quem é o Fred, eu sou pai de 2 meninos, do João e do Antônio. E dentro da Pin People temos aí uns 70, 80 filhos e filhas, né? Enfim, que legal. Pessoas que a Pin People cresceu também, né? Bastante. E acho que esse é o resumão, assim, do Fred, de quem é o Fred, né? Então, o Fred é pai, o Fred é marido, o Fred é CEO da Pin People. O Fred é diretor da BRH São Paulo, acho que você também comentou isso, né? Então, Sim. eu tenho essa cadeira hoje na Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, com um foco muito forte, né, em construir valor para as empresas de base tecnológica, que é da onde eu nasci, né? E o Fred professor, talvez seja a última faceta assim, do Fred, né, que é uma paixão minha. Espero um dia poder fazê-la full time, né? Mas, enfim, eu adoro ensinar, adoro educação. Que legal. E fora isso, tem o Fred, ex-atleta, que continua amando o esporte. Então, eu sou um surfista que mora em São Paulo e não surfa por isso. Mas eu sou viciado em esporte, faço esporte todo dia. E acho que esse é um pouquinho do resumo, assim, de quem sou eu. Que legal. Todas as suas facetas são de amor, né? E é muito legal a sua trajetória, porque... Até trazendo aqui similaridades, eu também me formei em marketing.
E depois de um tempo trabalhando na área de vendas, é que eu, há 10 anos atrás, fiz aí uma transição para a área de... Eu não chamo de recursos humanos, eu chamo de relações humanas. É isso. RH. E eu tenho muita... eu tenho muita concordância, não sei se é a palavra certa, mas eu entro muito em sintonia com tudo que você falou, porque, primeiro, você tem vários cases de sucesso, né? Eu acho que ter superado uma doença no coração... Primeiro case de sucesso com o coração quebrado, né? Então, Sim, o coração é um bom restituído. ponto. Você teve que largar uma coisa que você amava demais. Esse foi o maior desafio. Ressignificar a vida. Desculpa te interromper. Imagina, pode completar, por favor. Mas ressignificar a vida, né? No sentido de que você tinha ali uma paixão, né? Porque acho que esporte, arte, empreendedorismo acho que são exemplos de coisas que exigem amor, né? Exigem amor. Porque você tem que ter um nível de comprometimento, de dedicação e de concessão para várias outras coisas gigantesco. Uma resiliência gigantesca. Exato. E o esporte, eu acho que ele talvez seja até mais complexo, porque, né, para um menino de 17 anos que nadava muito bem, né, que ganhava tudo, tinha uma que carreira promissora. tinha uma carreira promissora, que estava se preparando para estudar nos Estados Unidos com bolsa, que tinha o sonho de viver daquilo, do nada aquilo ser arrancado de você e você ter que recomeçar. A sorte é que foi cedo, né? Exatamente. Então eu tive essa sorte disso ter acontecido no ano que eu ia fazer vestibular. Então eu consegui muito rapidamente ressignificar minha vida, mas só, né, fechando esse parênteses que eu fiz no meio da sua fala, para mim esse foi o grande desafio, né? Então você ser forçado a abandonar o que você queria fazer para o resto da sua vida. O que você ama, né? E não ter opção de dar um jeitinho, de dar uma volta, porque o teu corpo estava dizendo que ele não ia aguentar. Então é um pouco isso. Nossa, e aí você vê, né? Você durante 6 anos da sua vida, você começou aos 11, né? Eu comecei a competir mais profissionalmente aos 11, aos 11, mas então você nadava bem desde cedo. pequeno. Já era um peixinho. Já era um peixinho. Né? Então, você começou, a vida te preparou, porque eu vejo o esporte muito como um grande desafio, né? De você estar sempre numa autocompetição, que eu falo que é a mais saudável, né? Eu sempre falo assim, seja crítico com você, mas não a ponto de se esfolar, mas a gente não tem que competir com os outros, a gente tem que competir com o nosso eu de ontem, né? Isso. Eu sempre tenho que ser 1% melhor do que eu fui melhor. ontem. O que eu melhoro? E eu acho que o esporte, ele te confronta com isso todos os dias, né? Mas ele te preparou para você conseguir superar, olha que louco. Ele te colocou dentro de uma mentalidade de fortaleza, que quando você teve um problema e ter que desapegar, você ficou com o coração partido, mas você tinha recursos para recomeçar. E aí você foi buscar outros campeonatos, né? Que é do empreendedorismo, de você se perceber, de você se reformular no mundo como pessoa, como profissional. E aí, o outro case de sucesso que você apresenta muito bem é que, gente, que marido e mulher têm uma empresa juntos e tem sucesso, porque são 2 casamentos, né? Eu sempre falo que existem 2 casamentos dentro do mundo corporativo e dentro da nossa vida pessoal. Qual que é o casamento que dá certo? O que tem amor. E não significa que você vai amar todos os dias, né? Então, dentro da sua empresa, você tem amor pelas pessoas, você tem amor pelo que você entrega para o mercado, mas você não ama todo mundo todos os dias, porque tem dia que funcionário te frustra. E o casamento com a sua esposa, e com todas as esposas e todos os maridos, ou maridos com maridos, esposas com esposas, é a mesma coisa. Porque tudo isso é baseado no autorrelacionamento e no relacionamento com o outro. É isso aí. Né? Então, enquanto não tiver essa consciência de amor por si mesmo, amor pelo outro intencional, se não fizer isso, os divórcios vão acontecer. E você sustenta 2 casamentos. O casamento com a sua esposa em casa e o casamento com a sua esposa na empresa, casando com a empresa. Que incrível! Que incrível! Nossa, um contexto de bastante sucesso aí, Fred. Então, e a gente brinca que vai dar para escrever um livro, assim, com da certeza. Jornada, né? Porque... Não é fácil, né? Não. Mas eu sempre acredito que da forma certa a gente consegue, né, fazer essas coisas funcionarem. Então, tem uma história engraçada que a gente, quando decidiu, né, empreender junto, trabalhar junto, primeiro, né, as famílias.
A família dela já tinha uma experiência de empresas familiares, né, de muito tempo. Então, não era uma surpresa, não era uma novidade. Era, na verdade, o normal. A minha família, não. A minha família... isso não fazia o menor sentido e, enfim, não existia. Misturar as coisas. Exato. Né? Nossas redes de amizades todas foram contra. Então, todo mundo falando, né, vocês têm certeza disso, etc. Mas foi um mentor nosso, que era investidor da minha primeira empresa, que abriu os nossos olhos, mostrando que, para ela, talvez eu era o sócio que faltava, e para mim, talvez a Pin People fosse a empresa que faria sentido como meu próximo passo, né? No momento que eu estava querendo mudar ali da minha primeira empresa, enfim. Então, assim, foi um terceiro, uma pessoa super querida pra gente que fez o match de um casal que já existia, né? Para um novo casal. Então, acho que essa é uma coisa engraçada, né? E a outra coisa é que a gente se preparou para isso. Então, talvez da mesma forma, né, que quando a gente casa, a gente constrói ali um contrato psicológico, né, matrimonial que seja, com quem a gente está casando, e esse contrato envolve a gente vai respeitar um ao outro, né, a gente vai amar um ao outro, a gente vai, enfim, cuidar dessa vida nova que está sendo construída com a dois. A gente faz a mesma coisa quando a gente tem um sócio, né, uma sócia, ali num contrato social com normas jurídicas, mas a gente fez um contrato psicológico também. E a gente foi fazer mentoria com outros casais empreendedores e a gente listou, né, virtualmente uma listinha de coisas a fazer e de coisas a não fazer para aumentar as chances de dar certo. E aí varia assim, de coisas mais óbvias, do tipo... A gente tem que ter papéis muito distintos dentro da empresa. E cada um tem que respeitar muito bem o que o outro faz. E também coisas mais engraçadas e menos óbvias, do tipo... Dentro de casa, se a gente quiser falar sobre trabalho e a gente estiver no quarto, a gente sai do quarto, fala sobre trabalho e volta para o quarto. Então, a gente tem que criar zonas seguras de separação do casamento para a sociedade. Porque incrível. Senão você começa a misturar tudo. E enfim, mas são as curiosidades aí. Como você mesma falou, tem muito amor na minha história. E empreender é um ato de amor também, na minha opinião. Né? Por conta do quanto que você tem que amar, né, o que você faz, os seus clientes, os seus colaboradores. Então, acho que eu me conecto bastante com esse conceito, mesmo não chamando isso dessa forma. Pode chamar. Eu te permito, eu acho que tem tudo a ver. Eu percebo que assim, as pessoas talvez elas vivam um amor, mas elas não chamam de amor por deixar de entender o que é o conceito amar, né? Que é um verbo de ação, de escolha diária, de decisões diárias, igual eu sempre costumo dizer nos meus cursos, nas minhas palestras, é sempre o que o amor faria aqui. E aí, qual a mensagem que ele manda, que o seu coração, que o seu cérebro manda para o seu coração, o seu coração responde, manda para o seu cérebro, e você traz essa inteligência para se comportar, para fazer escolhas, para trazer um conceito de não trabalhamos a favor dos divórcios, os divórcios corporativos e os divórcios matrimoniais, né? A gente quer... A zona segura é sempre a saúde dentro dos relacionamentos. E me parece, pelo tudo que você está me contando, que eu não conheço. Gente, eu não conhecia essa página do Fred, muito legal, né? Sem novidade. Nossa, é muito bom. E me parece que você colocou isso de uma maneira muito estratégica e muito inteligente, você e sua esposa, né? Aliás, Bela, você está convidada a vir no meu canal, também te conhecer. De repente, podia, se eu soubesse, tinha convidado os dois, né? Pra fazer aqui, né? O amor corporativo no divã. Né? Mas... E virar uma terapia de casal aqui com a Samantha Camargo. Com a Samantha Camargo. Como que o amor influencia nessas tomadas de decisões, né? Empresariais, matrimoniais. Mas vocês estruturaram, brincadeiras à parte, vocês estruturaram isso de uma maneira muito inteligente, muito consciente e com uma escolha muito assertiva, porque a saúde de vocês como sócios e como casal impacta a vida de, sei lá, quantos funcionários você tem? 80, 100? Sim. Impacta diretamente
na qualidade de vida deles, né? Se a gente fala que é sempre de cima para baixo, então é exatamente esse impacto que vocês estão causando na vida dessas pessoas. Agora, a Pink People tem 10 anos, né? Você falou que vocês tratam de listening, como que você tinha falado? Employee Experience e Listening Experience, né? Exato, são 10 anos do início da Pink People e aí, né, em 2019, então 5 anos que a gente começou a fazer o que a gente faz. Então, a gente começou ali do zero, né? O conceito lá de pivotar a empresa. Então, a gente tem essas 2 datas de aniversário, mas tem 5 anos que a gente trabalha com o produto que a gente vende hoje, os serviços que a gente vende hoje, que são, né, na categoria de Employee Listening, que é escuta de colaboradores, né? E no final do dia, o que a gente faz? A gente oferece tanto serviços quanto um software, né, um produto de pesquisas organizacionais. Então, a famosa pesquisa de clima e engajamento, os pulsos que a gente faz, o INPS. Sim. A gente faz esse trabalho, né, trazendo metodologia, então a parte mais, né, do que perguntar, e aí isso se expande para além do engajamento. Tá. Então a gente fala sobre felicidade corporativa com felicitômetro, né? A gente fala sobre pesquisas de desligamento de saída das organizações, que é o offboarding. Sim. A gente fala de saúde mental e saúde emocional. A gente tem instrumentos de senso e de experiência na visão de diversidade, equidade e inclusão. Que legal. Então, assim, não importa o tema, né? Liderança é um tema super quente, né? Sim. Avaliações de liderança, avaliação de segurança psicológica na relação entre liderança e times. Então, no final do dia, a gente é um parceiro em geral para empresas de grande porte, que é onde a gente está focado, para escutar as pessoas, escutar os colaboradores, dar voz às pessoas colaboradoras dentro da organização e transformar esses dados em um insight para a tomada de decisão do RH. Exatamente. Então, assim, então a gente pode se posicionar como empresa de pesquisa, como empresa de People Analytics, porque a gente trabalha os dados que a gente está coletando, né? E transforma esses dados usando inteligência artificial, usando tecnologia, em insights que servem para tomada de decisão. Sim. E aí, no final do dia, a gente ajuda a empresa a fazer o quê? Primeiro, a entender se está tudo bem, a entender aonde você tem que mexer para resolver problemas que você tenha em gestão de pessoas como um todo, para reduzir o turnover, né, que é a rotatividade dos colaboradores, para melhorar engajamento e performance, para reduzir toxicidade de liderança e por aí vai. Então, não importa qual seja o seu objetivo, se envolve os colaboradores, a gente de alguma forma consegue ajudar por meio de dados. Então, é um pouquinho do que a gente faz. Vocês sintetizam muito bem qual que é o problema. Exato. Né? Eu percebo que a maioria das empresas, assim como consultora de RH, elas têm uma grande dificuldade de enxergar aonde que está o problema. E quando elas enxergam onde está o problema, elas só falam sobre o problema. Porque daí elas têm a dificuldade 2. Qual é a solução que a gente traz? Né? E às vezes a solução ela pode ser muito simples, como ela pode ser algo a longo prazo que não chega num resultado final estatístico exato, mas ele é uma jornada, né? Eu acho que é uma das coisas, um dos pilares que o amor corporativo traz é exatamente isso. Qual que é a jornada que você, a partir de hoje, conscientiza para que existam possíveis melhoras todos os dias, né? Mas esse trabalho que a Pink People faz é quase como se fosse o check-up anual, né? É isso. Nossa, adorei. É a mistura do check-up anual com um eventual check-up diário, né? Que não que a gente tenha que perguntar coisas todos os dias, mas também não adianta fazer uma vez por ano, né? Sim. A gente sabe que a nossa vida hoje ela é mais ativa, mais dinâmica, né? E enfim, as pesquisas de clima anuais e pesquisas de engajamento anuais, elas funcionavam muito bem no que se chama era do engajamento, que era um momento em que a organização ainda estava no centro, né? E engajamento era visto como um veículo de aumento de performance, de melhoria de desempenho, né? Legal. Mas ele parava aí. No final do dia, o objetivo não era fazer as pessoas estarem felizes, né? Não era gerar necessariamente um benefício para o colaborador. Sim. O objetivo era continuar extraindo mais das pessoas e gerando, né, resultado para a organização. E hoje a gente vive numa era que a gente chama de era da experiência. E a era da experiência ela nasce
na nossa relação com as marcas enquanto clientes, enquanto consumidores, né? Sim. E ela se transporta, né, cada vez mais para a relação que as pessoas têm com o trabalho. Então, hoje, da mesma forma que eu me relaciono com a empresa, da qual eu compro, né, esse smartwatch aqui, eu vou me relacionar com a empresa na qual eu trabalho. Sim. E eu espero que essa relação seja saudável, né? Então, isso é o modelo hoje. E aí, para que a gente possa fazer gestão de experiência, não adianta perguntar uma vez por ano se você está bem, né? Até porque, como eu falei, as coisas mudam muito rápido. E nessa base relacional. E essa também. base é relacional. A gente, nos nossos relacionamentos em casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos, né, significant others, enfim, parceiros e parceiras. A gente, por acaso, só uma vez por ano pergunta, vamos conversar para ver se ou você vamos tá bem, conversar? né? Não, se acontece algum problema, a gente dá o feedback na lata, a gente fala na hora, a gente escuta, a gente ajusta todos os dias, a todo momento. Então, a gente brinca que a gente é o check-up anual, sim, mas a gente também é o smartwatch que está aqui no punho, medindo o batimento constantemente, entendendo, né? E eventualmente, se algum problema aparece, a gente também pode ser aquele exame específico que vai entender onde está o problema. Né? Que não é só no check-up anual que você entende se aparecer isso. uma febre, entrar uma bactéria, um vírus. A gente é o diagnóstico, né? Para eventualmente, seja o RH, seja a liderança, ou seja a consultoria, né? Consultoras, como você, poderem trabalhar na solução. Então, o nosso objetivo é ajudar a direcionar que solução que vai resolver os problemas que você eventualmente tem com pessoas. Isso tem tudo a ver com amor. Tudo a ver com amor, né? Na verdade, quando a gente traz para essas analogias assim, é a saúde da empresa. É isso. Né? É isso. Você vai no médico sempre, faz seus exames anuais e semestrais, seja o que for, né? Mas se aparecer um vírusinho, você vai investigar o que está acontecendo. Você tem uma febre, uma temperatura diferente, né? Eu gostei desse como que você falou? Felicitômetro. Felicitômetro. Teve uma vez que eu trouxe para dentro das empresas, quando começou esse auge aí de depressão, ansiedade, eu era diretora de RH. E eu rodei para algumas empresas, o que eu fiz na empresa que eu estava, e aí como consultora eu distribuí para alguns clientes meus para poder fazer um termômetro emocional corporativo, né? Como que estava, se a pessoa tinha insônia, se a pessoa tinha irritabilidade, se a pessoa tinha depressão, ataques de ansiedade, ataques de pânico. Nem existia burnout naquela época, não tinha essa palavra gourmet. Exato. O burnout já estava lá, mas as pessoas não davam a atenção que precisavam dar para ele, né? A gente nem sabia o que era, a gente chamava de síndrome do pânico, sei lá. Quantidade de líderes que eu tive que iam parar no hospital e voltavam no dia seguinte, que estava tudo normal e não chamavam, né? Tive um piripaque, mas tô de volta. E estavam tendo problemas de burnout sequenciais, assim. Então... E é grave, né? As estatísticas para 2030 não são muito positivas, né, Fred? Então, eu acho que é essencial a Pin People estar fazendo esse diagnóstico e até você falar aqui no canal para as empresas terem um alerta do que é possível fazer para que a gente não chegue nos dados que estão prevendo para 2030. Porque não é mais sobre só cuidar do colaborador, não é sobre o RH abraçar árvores, não é sobre ser fofinho, é sobre saúde integral das corporações, né? A saúde integral depende da saúde das pessoas. Então, empresas saudáveis vêm de pessoas saudáveis. E aí, a finança saudável vem de pessoas saudáveis, né? Então, não adianta a gente ter elaborado muitas coisas técnicas se, na verdade, quem resolve ainda são humanos. Exato. Né? Até mesmo os robôs. Eu até brinquei aquele dia lá no Summit. Gente, ele palestrou lá no Summit do Amor Corporativo na segunda edição. Foi muito legal, participou do painel. E aí eu até brinquei, né? Não adianta a gente ter CEOs, que é o Yang Zhu, né, CEOs que são robôs agora, que vão ter toda essa base de dados, né, para poder tomar decisões rápidas, se na hora que ele der pau, né, porque vai lotar de memória lá a máquina, quem vai ter que consertar é um humano. Se o humano não estiver emocionalmente bem, ele não performa. Ponto. Né? Então, assim, eu até brinco, o pessoal fala que a gente está com um probleminha de saúde mental. Eu falo, por que a gente está mentalizando de novo o que está, na verdade, no coração?
São os corações partidos, são as emoções desequilibradas que tá fazendo com que o nosso cérebro não funcione bem, né? Mas vem a partir daqui. Então, temos que olhar para isso e você traz todas essas ferramentas incríveis para diagnosticar muito cedo e poder pensar em soluções mesmo que sejam doses homeopáticas, Sim, né? Porque é a jornada, isso. né, Fred? Exato, é a jornada. E acho que tem muito a ver realmente com tudo que hoje em dia se fala também, né, quando a gente pensa em futuro do trabalho, quando a gente pensa em futuro das organizações. Até uma coisa legal que eu ouvi esse ano no SXSW. Então, o SXSW é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo, é o South by Southwest. Ele acontece em Austin todo ano. E eu fui esse ano pela primeira vez. E foi super legal. Fui inclusive com uma missão da BRH São Paulo, que vai ter no ano que vem de novo. Então, quem é de RH pode, né, acompanhar, porque é uma missão com curadoria 100%, né, dedicada ali ao conteúdo que de fato interessa para a gestão de pessoas. Sim. E o SXSW esse ano ele foi basicamente centrado em duas temáticas que parecem contraditórias. E de fato são contraditórias, mas elas vão permitir um futuro sustentável. Esse é o ponto, né? A primeira temática é inteligência artificial. Óbvio, né? E não só a inteligência artificial, mas a combinação, né, o que eles chamam de superciclo tecnológico, que é a combinação de inteligência artificial com biotecnologia e internet das coisas, ou IoT, Internet of Things, que são os sensores, né, que estão coletando dados de absolutamente tudo que a gente faz. Então, você pode ter um sensorzinho num carro, numa, né, máquina, numa linha de produção e no seu punho, coletando dados o tempo inteiro sobre tudo que você faz. Sobre, né, os nossos celulares estão coletando dados. Sim. Então, isso são sensores. Enfim, a combinação dessas três tecnologias promovendo uma aceleração tecnológica muito maior do que o que a gente tem vivido hoje. Sim. A ponto de, em 2050, a cada 5 anos, o mundo, do ponto de vista tecnológico, vai evoluir o que ele evolui hoje a cada 100 anos. E aí, assim, você começa a pensar como é que a gente vai aguentar isso, né? Como é que a gente vai aguentar mentalmente essa velocidade, se hoje a gente já está ficando doido com a velocidade em comparação com 20 anos atrás. 20 anos atrás. Né? Que a gente trabalhava, talvez, né? Não sei se a gente trabalhava mais, trabalhava menos, mas a gente também trabalhava muito, mas a gente não estava o tempo inteiro conectado, a gente se desligava quando chegava em casa. Né? Shopping nem abria de sábado. Exato. Na época, então, nem assim, de domingo. O mundo era mais devagar, né? E a globalização, a internet e agora né, toda essa tecnologia que está chegando promovem um movimento de aceleração. E isso constrói um movimento também de tornar as organizações cada vez mais impessoais, né? Então, daqui a pouco, nem reunião a gente vai fazer na empresa. Isso eu ouvi lá no SXSW. Eu vou fazer reunião, o meu Digital Twin, o meu gêmeo digital, vai fazer reunião com o seu gêmeo digital. Então, a gente poderia... Eu na minha casa, você na sua casa e o Digital Twin do Fred fazendo um podcast com a Digital Twin da Samantha Camargo. Uau! Imagina, digitais, clones digitais. É isso, tá. Clones digitais. Então, assim, a gente está caminhando para um futuro... um avatar muito louco, em que a gente se desconecta cada vez mais, em que as emoções valem cada vez menos. E aí o outro pilar que eu ouvi lá, que foi sensacional, porque metade do evento foi tecnologia, e a outra metade foi pessoas. Segurança psicológica, saúde mental, felicidade. E assim, em resumo, eles falando sobre a importância da gente construir consciência nas organizações. Então, ao passo em que a gente acelera a tecnologia, a gente também tem que aumentar o nível de consciência humana, porque a organização continua sendo gente. Perfeito. Né? Então, acho que tudo isso que a gente está falando, e por isso que eu comecei aqui a nossa conversa dizendo que eu acho que cada vez mais amor vai ser importante, né, nas organizações, mesmo que a gente não chame dessa forma, por isso, né? Porque a gente
vai precisar disso para sobreviver. Né? A gente Exato. vai precisar aumentar o nosso nível de conexão, a gente vai ter que aumentar o nosso nível de consciência humana, a gente vai ter que reconectar, a gente vai ter que sair do digital. Né? Já tem movimentos em escolas, inclusive, escolas dos meus filhos, de remover telas. E assim, é aquilo, né? 5 anos atrás era quanto mais tela, melhor, porque a gente tem que criar uma geração que é digital. E agora está voltando atrás porque as pessoas estão ficando doidas. Exato. E a gente está criando uma geração com excesso de tudo, de informação, de tela e com falta de amor. Né? Então, desconexão. A gente está muito conectada no Wi-Fi. Eu até brinco, né? Eu gosto de fazer os meus neologismos. É muito Wi-Fi e pouco eye to eye, né? E é engraçado isso que você falou que estava nesse evento. Dentro das palestras do Amor Corporativo, eu sempre trago que é uma nova consciência social, né? E aí, trazendo o neologismo de novo, existe o AI, né? Que é o Artificial Intelligence, mas eu trago o High, que é o Human Intelligence, né? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito bacana, a gente estava tendo uma conversa bem profunda sobre isso, o que é o futuro, a cada 2 anos essa aceleração, o que era legal há 2 anos atrás já não é agora, quais são as tendências do futuro. O meu pai, ele me educou para ser dentista, advogada, médica. Ele falou, você precisa fazer alguma coisa que, né? Igual. Vai ter dinheiro. Exatamente igual. Então, ele me educava para um cargo, né? Nossa, tipo, pai, desculpa, mas não foi isso que eu fui. E... porque eu fui indo muito sentindo o que eu queria ser e qual que era o significado disso. Mas hoje você educa seu filho para ser o quê? Além de um bom ser humano, porque a gente não sabe quais são os trabalhos do futuro. A gente não... Você que tem filhos, não, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, mas você deve saber melhor do que eu. Hoje, se você não educar seu filho para ser um bom ser humano, e aí isso vai complementar qualquer coisa que ele venha escolher a fazer na carreira dele, você está educando ele para ser o quê? Para então fazer bem, né? A gente não sabe quais são os trabalhos do futuro. E essa nova consciência social do amor corporativo é trazer pra gente quais são os comportamentos que vão sustentar as relações, para que então a gente tenha força para lidar com o número de informações e essa velocidade tecnológica que tira a gente do eixo, né? Os dados estão aí para mostrar pra gente que tem alguma coisa que está disfuncional. É para nos ajudar, é para nos agregar, mas esse excesso saudável não está sendo. Pode ser que seja uma grande revolução, mas para a nossa capacidade mental atual, não está saudável. Então, aonde que está o equilíbrio? E eu acredito que é no afeto. Eu acredito que é na atenção. Estava conversando com uma outra mentora minha, ela falou assim, Samantha, a maior demonstração de amor nos dias de hoje é atenção genuína. Não é só escutar, é ouvir, porque às vezes a gente só está escutando muita coisa, mas não está ouvindo, né? E a gente se dedicar com atenção ao outro, atenção ao tempo, atenção nas conversas, que não é, né, essa distração que a gente tem o tempo todo. Então, assim, qual que é a atenção intencional na hora que você escuta a sua esposa, na hora que você escuta seus filhos falando de como foi o dia deles na escola, a atenção do seu colaborador, porque a cachorra morreu, né? Tem muitos gestores que falam assim, pelo amor de Deus, a pessoa tá mal porque o cachorro morreu, me poupe, né? Porque a educação dele é não valorizar o bichinho, mas não é nem em relação ao cachorro, é em relação ao que a pessoa está sentindo em relação ao cachorro, né? Então, assim, não tô a favor nem contra, mas o quanto que a gente se sensibiliza para entender o estado emocional do outro para que então o trabalho aconteça. Legal, legal. Né? E acho que você trouxe um tema que eu acho que também é uma super tendência, que é olhar para o ser humano total, né? Inteiro. E acho que essa é uma coisa que já mudou muito, né? Quando eu falei que ali, né, em 2014, 2015, quando a primeira Pin People nasceu, a gente queria resolver o problema da felicidade no trabalho, que a gente não conhecia ninguém que era feliz no trabalho, era muito difícil, né? Então, mais de metade das pessoas com quem a gente falava, né, que a gente conhecia, estavam ativamente reclamando sobre o trabalho. A gente nem precisava perguntar, né? São o que a gente chama de detratores hoje, né? Ali na metodologia do INPS. Mas a gente, né, hoje pelo menos fala sobre o tema.
né? Sim. Mas ainda temos um desafio. Se a gente pega lá os dados da Gallup, que faz, né, talvez tenha o maior estudo de felicidade, né? Não de felicidade, mas enfim, tem dados relevantes, tem um estudo global que fala sobre o estado do engajamento né, no workplace, nos locais de trabalho, nas organizações globalmente. É uma métrica que fica ali sempre, todo ano, entre 75% e 80% das pessoas não engajadas. Não engajadas. Né? Então, a gente está falando de a maior parte das pessoas, né? 4 a cada 5 pessoas estão infelizes, né? Ou 3 a cada 4 pessoas estão infelizes no trabalho. Ou seja, continua a mesma situação, mas assim, eu vejo algum avanço, principalmente por conta, né, da gente hoje, talvez até por conta da pandemia, por conta, né, do avanço do trabalho remoto, a gente ter percebido que as pessoas têm uma vida fora do trabalho, né? Até porque as vidas se misturam muito hoje, né? Mas para mim continua sendo um desafio, né? Olhando para os nossos, né, para o nosso trabalho, para os dados que a gente coleta, continua sendo um desafio gigantesco como as organizações vão se preparar para isso, né? Porque hoje as pessoas elas precisam, né, serem consideradas como um ser humano total. Sim. E o ser humano total é aquele que está hoje trabalhando numa reunião, mas está preocupado com um pai ou uma mãe que estão acamados, ou que está preocupado com as contas, porque talvez não consiga fechar a conta no mês, ou que está com uma dívida, ou que está, enfim, com um problema no relacionamento, no casamento, ou, enfim, num relacionamento com filho. Com alguém que, né, com alguma pessoa importante. Sim. Da mesma forma que a gente sempre levou as nossas preocupações de trabalho para casa, cada vez mais as pessoas se sentem à vontade para levar as preocupações da casa para o trabalho. E, enfim, isso vai ser o grande desafio, na minha visão, né? Para que a gente consiga equilibrar, enfim, esse jogo, né? Então, cada vez mais as organizações estão numa velocidade, num nível de competição, né, maior, e a gente está pressionando as pessoas, né? Principalmente a liderança. A gente sempre fala que é culpa da liderança, mas a liderança é a maior vítima nessa história. A gente vê isso nos dados. Porque quem cuida do líder, né? Exato. E o líder tem que cuidar do time, mas ele apanha da empresa porque ele tem que entregar resultado, né? Então, e aí muitas vezes ele passa a imagem de uma liderança tóxica. Às vezes, de fato, o problema está no líder, mas às vezes a gente talvez não esteja pensando que a organização incentiva, né, comportamentos específicos porque ela reconhece e recompensa as pessoas com base apenas em resultado. Perfeito. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser feita, né, para ser reconstruída, para ser ressignificada nas organizações, que passa por entender que as pessoas só estarão bem, só vão performar do jeito que a gente quer se elas estiverem bem na totalidade, não apenas com o crachá no peito. Exato. Que tem que passar também por uma ressignificação dos mecanismos de reconhecimento e recompensa, né, para garantir que, enfim, principalmente a liderança vai conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Que não é apenas correr atrás de resultado, mas fazer isso de forma sustentável, considerando que as pessoas que trazem o resultado, né? E, enfim, então acho que esse vai ser o desafio, pensando aí no futuro do trabalho também, nessa história de amor e de resultado, e né? É engraçado, né? Você falando esse balanço de amor e resultado, e a maioria dos empresários que, quando eu abordo, quando eu consigo chegar perto, porque primeiro eles olham e falam, é amor corporativo, amor no trabalho. Não, a gente está buscando resultado. Aí eu paro assim por um segundo e falei assim, mas me conta mais. Por que você acredita que amor é antagônico de resultado? Ou, se amor não traz resultado, quais são os resultados que acontecem fora do amor? Porque tudo é um resultado. Quais são os resultados que acontecem fora, dentro do desamor, por exemplo, dentro da toxicidade, dentro da rigidez, da dureza, da aspareza? Tudo que a gente aprendeu como produtividade e competitividade, que fazem as competições
já não estarem mais de marcas para marcas. As competições estão dentro de um mesmo reino. Então, assim, as relações elas estão tão destrutivas que os reinos estão divididos contra si mesmo. E aí tende a ruína. Então, assim, quanto que tá pagando do seu bolso você não olhar para o amor e como que ele pode ser praticado dentro da sua empresa? Não é você dar a cesta de café da manhã na hora de você demitir um funcionário. Não é, pelo amor de Deus. Não é isso humanização. Chega a ser cômico, chega a ser hilário. Então, assim, o amor corporativo e esses resultados que a gente está buscando, eles são muito mais estratégicos e muito mais inteligentes. Porque quando a gente minimiza amor, a gente minimiza a nossa inteligência humana. Que a gente não tem a velocidade de um leopardo. A gente não tem a fúria e o tamanho de um hipopótamo. A gente não tem o pescoço de uma girafa. Então, aonde que está o poder da humanidade? É nas relações. Exato. É no nosso poder de se comunicar bem, de se relacionar bem e de amar o outro como a ti mesmo, né? Teve um líder mestre aí que deixou um ensinamento tão simples, 2024 anos atrás. Ame o outro como a ti mesmo. Até hoje a gente não aprendeu, porque a gente continua repetindo os mesmos erros da antiguidade, né? Que é dilacerar um ao outro como se isso fosse sinônimo de resultado. Então, assim, Fred, seu diagnóstico é incrível, né? Você trouxe isso com muita maestria. Eu te parabenizo por ter criado uma empresa que consiga olhar para isso de uma maneira que prove aos empresários, aos donos de empresa, e forçam eles a pensarem sobre soluções e forçam eles a olharem para o problema, sem ter que ficar discutindo sobre o problema, mas olhar para ele e falar assim, mas espera aí, a gente é humano também, dá para resolver, né? Quais são os batimentos cardíacos que a gente vai acelerar agora? Quais são os hormônios que a gente vai estimular fisiologicamente para que os resultados sejam satisfatórios? Então, a sua empresa tem um papel fundamental aí nos RHs, para muitos empresários. Gostaria que você deixasse aí, né, esse bate-papo gostoso, mas se deixar, eu vou ficar aqui conversando com você até amanhã para falar dessas coisas. Né? Pois eu fico falando sobre isso o dia inteiro, se puder. Exatamente, mas se você pudesse deixar um recado, né, para o público sobre a sua experiência e o seu conselho, né, sobre o que a gente precisa olhar nos dias de hoje para se ter uma empresa de sucesso, porque a sua empresa só cresce, hoje você também está aí dentro da BRH influenciando bastante. O que você deixaria de recomendação aí para quem está assistindo? Legal. Essa sempre é a pergunta mais difícil de responder, né? Fica essa perguntinha surpresa para a gente pensar numa mensagem final. Mas assim, eu vou talvez trazer um pouquinho da minha visão, né? Da minha recomendação nessa jornada empreendedora e também no RH, né? Na gestão de pessoas. Perfeito. Não apenas, né, como um empreendedor que constrói produto para RH, mas como um líder, né? Como CEO de uma empresa e um líder aí de muitas pessoas. Mas acho que assim, primeira coisa, mais importante de todas, é não ignorar o propósito, né, por trás do que a gente está construindo. Isso vale, né? Eu estava brincando, né, no nosso aquecimento aqui para esse bate-papo, que para empreender você tem que ter muito amor, porque empreender é difícil, né? E amor está muito ligado, né, quando a gente pensa em trabalho, pensa no empreendedorismo com o propósito do que a gente está construindo, né? O propósito nos faz, né, resistir e, enfim, aos desafios e superar os desafios que a gente tem pela frente. Então, acho que isso é primeira recomendação, né? Segunda, amar as pessoas que estão nessa jornada com a gente, e isso vale, né, de 360 graus. Então, isso não é apenas para os empreendedores, acho que para qualquer pessoa que quer construir profissionalmente uma carreira, né, que quer realizar um projeto de sucesso, ou que quer empreender, construir alguma coisa por si só, amar as pessoas envolvidas, né, e não importa que pessoas sejam essas, pode ser a tua liderança, pode ser os seus investidores, os seus acionistas, vai ser também o seu time, os seus sócios, os seus parceiros em casa, né, os seus filhos. Então, acho que... E por amor, eu falo muito sobre respeito, eu falo sobre integridade, eu falo sobre fazer o que tem que ser feito, tomar as decisões difíceis que têm que ser tomadas. Sim. Com as pessoas no centro. Lembrando que do outro lado tem uma pessoa que Perfeito. Tem um contexto, que tem, enfim...
sentimentos e emoções que, de alguma forma, fazem parte desse processo, né, de tomada de decisão. Então, acho que amar as pessoas e respeitar as pessoas ao longo do processo. E talvez o último aspecto né, não perseguir atalhos, fazer as coisas com honestidade, com integridade, da forma certa. Né, a gente também conversou bastante sobre isso, sobre o quanto que as coisas vão e voltam, né? E acho que, né, o trabalho do amor corporativo é um exemplo disso, né? O quanto que muitas coisas estão voltando agora, Sim, inclusive. Com certeza. Né? Então a gente sempre colhe o que a gente planta. Isso é uma premissa, né? Enfim, uma coisa que eu acredito assim de forma profunda, né? E vale a pena plantar, vale a pena ter paciência, ter resiliência, porque a gente vai colher com base aí nas nossas ações, nas nossas atitudes. Perfeito, Fred. Mas é isso. Nossa, muito bom, né, gente? Ai, gente, eu adoro esse canal. Vem cada pessoa incrível aqui, eu aprendo tanto. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer, Samantha. Eu sempre falo, né? Amar as pessoas vem antes de amar o trabalho. O trabalho é uma consequência, então você resumiu muito bem. O propósito, o amor, sem atalhos, né? O que você planta, você colhe. Perfeito. Muito obrigada, Fred. Que delícia, que bate-papo delicioso. Obrigada mesmo. Desejo muito sucesso. Agradeço muito você estar aqui com a gente. Pessoal, vai ficar aí no final do vídeo os contatos do Fred. Se vocês quiserem, segue a Happy People. Segue ele, segue no LinkedIn. Vai deixar todos os contatos dele aí para vocês entrarem em contato, se caso você for de RH, se caso você quiser bater um papinho. Então, muito obrigada pela sua atenção. Se vocês gostaram desse vídeo, pode compartilhar com todo mundo, porque o amor é o que ele espalha também, que sejam coisas boas. Obrigada, até o próximo episódio.